E seguimos agora em estúdio com a análise, com a ajuda de Bernardo Valente, é especialista em relações internacionais. Bom dia, obrigada pela presença. Há aqui novidades relativamente ao Irão, nomeadamente nesta possível intervenção dos Estados Unidos, que estará a ser também já discutida com Israel. E há também aqui uma nova ameaça, é que o Irão ameaça Israel, atacar Israel, se os Estados Unidos tiverem alguma intervenção. Estamos perante, de facto, aqui uma escalada de violência nesta altura? Sim, bom dia, mais uma vez. Sim, parece-me que estamos perante uma escalada de violência, mas uma escalada de violência que pode, de facto, se evoluir para uma mudança de regime, conduzir também a uma mudança, uma alteração daquilo que é o equilíbrio de poderes no Médio Oriente. Ora, repare-se, o Irão teve a Revolução Islâmica nos anos 70 e antes o regime do Shah era um regime extremamente pró-americano, pró-Estados Unidos. O que se fala agora e o que se começa, ou ontem pelo menos, começámos a ouvir os manifestantes a falar do nome do filho do Shah, do filho mais velho do Shah. Portanto, de implementar novamente um regime que fuja a esta teocracia, que fuja à Revolução Islâmica e que venha então implementar de novo esta monarquia dos Shahs. Portanto, isso implicaria uma queda do regime iraniano? Isso implicaria uma queda do regime iraniano. O problema aqui é, se não for com intervenção externa, e por isso é que os Estados Unidos e Israel estão a colocar na pole position, na fila da frente, para serem eles também a tratar desta transição, a repressão histórica do regime iraniano aos manifestantes, e como temos visto com mortes, aliás, não irá permitir que haja uma transição de poder pacífica. E por isso é que os Estados Unidos e Israel se chegam à frente, porque também são os maiores interessados numa alteração do paradigma de poder dentro do Médio Oriente, porque o Irão, estando fragilizado, e o Irão teocrata fragilizado, portanto, se resultasse realmente numa transição de regime, o próprio Hamas, todas aquelas as proxy de guerrilha que gravitam ali à volta do Irão e que estão intimamente ligados à Irmandade Muçulmana, a este regime teocrático que vemos aqui, acabariam por sair também muito fragilizados. Portanto, Israel e os Estados Unidos têm todo o interesse em que o regime teocrata caia. Tem outro problema agora, e principalmente os Estados Unidos, que tiveram uma intervenção na Venezuela há pouquíssimo tempo e que têm outras frentes de combate abertas, têm o problema que é, não podem agora chegar ao Irão, claro, e raptar o Ali Khamenei como fizeram com Maduro. Terá que ser então, o que é que poderá fazer? Atacar infraestruturas nevrálgicas iranianas? O que é que poderá estar a ser delineado? Bom, tendo em conta o passado histórico recente, muito recente, percebemos que em junho, quando os Estados Unidos reforçaram o ataque de Israel ao Irão, a verdade é que o Irão ripostou, mas rapidamente se chegou a um cessar-fogo porque se percebeu também que as infraestruturas nucleares, mesmo que não muito afetadas, foram de facto afetadas e o programa nuclear iraniano recuou 2 ou 3 meses naquilo que seria a sua evolução natural e a verdade é que não tivemos uma escalada do conflito para níveis globais ou mesmo para uma escalada de conflito que se generalizasse ao Médio Oriente. Portanto, parece-me a mim que os Estados Unidos, neste momento, o que estão a tentar fazer é, pela via diplomática, e mais uma vez Marco Rubio, não é? Marco Rubio acaba por estar em todo o lado, está na Ucrânia, está em Gaza, está na Venezuela, está agora também nesta questão do Irão, será pela via diplomática tentar apoiar estes manifestantes, mostrar que existe um caminho para a democracia no Irão e creio que é isso que os Estados Unidos têm feito também por alguma influência cultural que têm imposto aos jovens iranianos nos últimos anos, porque esta ebulição, este barril de pólvora que é o Irão, não começou agora. Há cerca de 10 anos que começámos a ter manifestações, começámos a ter mortes paulatinas na rua devido à repressão do regime. Portanto, o que me parece que os Estados Unidos podem fazer, com o auxílio, claro, de Israel, se quiserem minar por dentro este regime e tentar ou ensaiar uma transição para um regime mais ocidentalizado, mais democrático, será assim implementar por essa via diplomática, por financiamento também destes grupos de manifestantes, apoiar os manifestantes, sendo que não pode ter uma intervenção direta no regime. Portanto, e também, pelo menos, Donald Trump já excluiu uma intervenção terrestre. Poderá haver também bombardeamentos, tal como também já aconteceu no ano passado no Irão, uma intervenção dos Estados Unidos? Bom, é sempre difícil fazer previsões com Donald Trump, porque estive aqui durante um mês a dizer que nunca entraria na Venezuela, que nunca capturaria Maduro, e a verdade é que o fez. Não me parece que boots on the ground, portanto, botas no terreno, os militares a entrar pelo Irão, seja neste momento viável, mesmo para os próprios Estados Unidos, que, como dizia, têm outras frentes de batalha abertas. No entanto, não excluo a possibilidade, por exemplo, do Ali Khamenei, o líder teocrático que neste momento está no poder,
ir, por exemplo, exilado para a Rússia, ou ser-lhe oferecida a possibilidade de ser exilado para a Rússia, tal e qual como aconteceu a Maduro antes desta intervenção, e no início da semana falava-se disto. Mas a oposição estará, de certa forma, estruturada, ou devidamente estruturada, para ser para fazer esta alteração no poder? Não, esse é o grande problema, termos um regime repressivo, ditatorial, que reprime as liberdades de vários grupos sociais, também acaba por minar aquilo, por fragmentar a oposição. Porquê? Porque mesmo grupos que tenham agendas muito próprias ligadas a este tipo de grupos sociais, e daqui falo, por exemplo, dos jovens, que são talvez a voz mais pujante neste momento na sociedade civil iraniana, a verdade é que sempre que se organizaram, tiveram que se organizar de forma muito idiosincrática, de forma muito subreptícia, o que não permitiu uma organização coordenada da oposição. No entanto, o que vemos aqui são manifestações de milhares de pessoas e manifestações de milhares de pessoas que, apesar das mortes, apesar de estarmos aqui há 3 semanas a discutir isto, a verdade é que não têm arredado de pé. Portanto, percebe-se que existe força. Há uma clara vontade de mudar o regime. Não existe força coordenada, mas os Estados Unidos e Israel têm também a necessidade de coordenar essa força se querem implementar uma transição do regime. Bernardo, não temos mais tempo. Obrigada e até uma próxima. Obrigado, Anabela.